E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 20 de julho de 2023, começando o estudo com índice futuro, Infut, hoje alta de 0,59%, então estamos aqui dentro desse canal, né? Continua aqui dentro, vocês veem aqui suporte nessa região, alguns toques aqui na parte de baixo e essa resistência aqui na parte superior. Então hoje vocês veem muito parado, então se antes até estava tendo esses movimentos um pouco mais amplos, né, para tocar tanto na resistência quanto no suporte, agora já quarto dia em que não sai aqui desse ponto, né? Então vocês veem isso aqui bem lateral mesmo, bem lateralizado aqui nesse ponto. Em relação ao tempo gráfico semanal, da mesma forma, né? Então ontem acho que estava até parecendo um doji, né? Tava bem assim, meio a meio, hoje já deu uma subiu mais um pouco, já a sombra superior ficou um pouco menor, mas continua aqui, continua preso. Em relação a esse panorama maior, aquilo que eu havia comentado quando estava próximo a esse ponto, que seria o quê? Estocástico apontando para baixo no topo dessa consolidação. Então, depois que aconteceu isso, vocês veem que tem sido uma descida com muita briga, mas tem descido, né? Então, esse é o movimento aqui no índice futuro. Em relação ao Ibovespa, tempo gráfico diário da mesma forma, dentro de um canal bem travado, então aqui vários toques na parte superior e aqui nesse suporte, né? Então tem ficado aqui dentro o Ibovespa. Hoje, alta de 0,45%, show esticando aqui não altera muita coisa, né? Tem brigado aqui, nessa região se a gente desconsiderar as sombras, né? Em relação ao tempo gráfico semanal, da mesma forma, bem travado pelo semanal até, pode ser considerado mais ainda isso aqui, né? Então, se a gente desconsiderar as sombras, ficaria isso aqui, bem travado aqui nessa região. Então, a gente teria aqui como um suporte importante, praticamente esse 117.600 e como uma resistência 118.900, tem brigado aqui nesse alcance, né? Em relação aos ativos, o primeiro de hoje seria BIF3 Minerva, o ativo que ontem eu comentei que poderia deixar um trap de compra, tempo gráfico diário, ativou hoje quando houve a superação do candle de ontem, fechou em alta de 1,23%, então foi uma alta assim bem leve, né? Se vocês veem que deixou uma sombra superior aqui, mas já é aqui uma tentativa de recuperação desse ativo. Lembrando que aqui é justamente o ponto crucial, né? Que aqui a gente também pode considerar um ombro cabeça a ombro, que nesse ponto, né, esse segundo ombro aqui ainda ficou um pouco mais brigado, mas assim, a gente pode fazer isso aqui, por exemplo. Isso aqui seria uma figura gráfica e aqui teria sido o pullback, né? Então, esse ponto aqui é um suporte muito importante, deixar um trap, então, ponto importante aqui para uma recuperada no papel. O volume nos últimos dias não tem sido legal, o OBV também não mostra assim, uma divergência muito importante. Em relação ao estocástico também, nada assim muito evidente, né? O que seria interessante, além desse trap, seria se deixasse ou uma retração de 61 ou um Joy de Napoli, que aí já mostraria uma retração de um movimento, né? Então já mostraria um pouco de força desse movimento. Enquanto que o trap aqui seria o início dessa reversão. O próximo ativo, Marfrig outro dia com queda, né? Caiu hoje 1,11%, deixou esticando aqui no dia de hoje. Marfrig é um ativo que está no topo de uma consolidação, sempre venho falando dele, falando desse papel, e um ponto importante seria justamente aqui, acho que nessa região aqui dos 7,10, eu acho, dos R$ 6,96. Então, quando bater aqui pode deixar ou um candle mostrando reversão, como é o caso de Minerva, ou se perder, aí a gente já vê aqui realmente nessa região do suporte bem mais embaixo. Próximo ativo, CIA Modas, SEAB. SEAB é um ativo que comentei ontem que havia voltado nessa região aqui do gap, né? Havia tentado fechar. Eu estava aguardando aqui que viesse nessa retração de 1,8. A princípio não há nenhum tipo de operação aqui. Há o trap, né? Esse trap aqui que já veio assim com um pouco mais de força, mas nesse ponto aqui já é um stop um pouco mais caro para quem não pegou, né? Então a gente vê aqui um stop de 14%.
Então, interessante o que para quem não pegou a venda ainda? Ou espera que faça uma retração, ou espera que um pivô, né? Tentar buscar aqui nesse ponto, se fizesse um pullback, tentar buscar nessa região aqui. Então, por enquanto, quem não pegou a venda, é esperar realmente. Próximo ativo, Anime 3. Um ativo que deixou aqui um sinal numa retração de 61.8. Ontem havia deixado este candle, né? Um candle que mostra aqui força vendedora, então a perda da força dos compradores. Né? E hoje, um candle aqui que engolfou o de ontem, né? Se a gente considerar apenas o corpo. Então, pode deixar aqui uma operação para buscar realmente aqui um pivô, né? Pivô de baixo. Então, um ativo que pode deixar uma operação interessante. Um ponto contrário para essa operação, a meu ver, seria esse OBV. O OBV é muito forte. Então, isso aqui demonstra que o papel ainda pode continuar subindo, né? Isso aqui pode ser apenas uma acumulação. Então, é interessante observar bem o ativo. Próximo ativo, Açaí 3. Açaí segurou aqui numa retração de 61.8. Nesse ponto aqui seria nos R$ 12,08. Aqui seria a retração. Hoje deu uma segurada, não deixou um candle muito expressivo. O volume também foi bem abaixo. Então aqui fazer uma operação é complicado também. Apesar do stop curto, não é um sinal muito forte de que essa 61 vai ser respeitada, tá? Então aqui hoje, já vendo a superação deste candle, um stop de 2%, stop barato, mas realmente sem volume e com um candle inexpressivo desses é um pouco mais arriscado. Próximo ativo, CCRO. CCRO comentei ontem, venho comentando que tem segurado aqui nessa região. Então a gente vê aqui o ABV bem lateral, tá? Então o ABV segue aqui nesse ponto lateral, volume baixo, o volume diminuiu muito e o ativo tem caído aos poucos, né? Mas aqui já também em cima dessa 80 é interessante observar se deixa algum sinal de venda em um outro tempo gráfico. Aqui pelo semanal, pelo diário, seria apenas referente aqui a esse retângulo, nessa lateralização, que também não deixou aqui um sinal muito claro. Então, vários candles aqui nessa região que ficou mais de mês, que ficou quase 3 meses aqui nesse ponto, né? Então é muito complicado de operar assim. Próximo ativo, Local Web, LWSA3, é um ativo que deu oportunidade, sinceramente não peguei. Aqui era uma retração de 61.8 dessa pernada aqui, abriu com gap, depois disso foi embora. Ainda tentou deixar aqui um pullback, né, mas não foi do jeito que eu esperava, então continuou caindo, perdeu a média de 80. Ontem e hoje, se a gente somar a queda desses últimos 2 dias, totalizou aqui 6%, né, 2 dias de queda. Então é um ativo que subiu muito forte e agora sim começa uma correção. Um ponto assim preocupante para quem está no papel é esse OBV. O OBV seguia aqui aos trancos e barrancos, mas seguia aqui nessa região, né? Depois já deu uma boa derretida. Então aqui é interessante acompanhar. Um ponto para quem busca ser uma retomada no papel seria aqui, tá? Então aqui é um ponto que pode ter uma briga um pouco maior, seria justamente nessa região aqui, que pelo semanal foi onde rompeu o pivô. Deixa eu confirmar. Seria isso. Então um pouco mais aqui embaixo. Então desse movimento, né? Então aqui nos 6,24, mais ou menos, caso chegue por lá. Próximo ativo, Grupo Natura, NTCO3. É um ativo que pelo semanal tem um pivô ativado. Então vocês veem aqui esse movimento, fez esse movimento aqui. Rompeu o pivô. Aqui confirmou, né? Seria o primeiro alvo R$ 19,60, seria bem próximo a essa média de 80. Então está caminhando para isso. Pelo tempo gráfico diário, vocês veem aqui a retomada que teve justamente nesse ponto. Então aqui, esses R$ 15,77 era justamente a cabeça do pivô pelo semanal, né? Onde havia tido e deu uma retomada aqui nessa região. Próximo ativo, CID Nacional, CSNA3. É um ativo que para mim está dentro de uma consolidação, mas que eu continuo observando, né? Que era um ativo que tinha uma divergência boa no OBV para compra, já perdeu, já ficou até um pouco mais lateral que o OBV, já fica um pouco mais equivalente, né, a como está o ativo hoje, está o preço do ativo. Volume caiu bastante, caiu de maneira drástica aqui nesse último mês, né?
Então, sem operação por enquanto, operação boa. Próximo aqui esse suporte, que seria aqui no fundo do retângulo, uns R$ 12,05. Ou havendo a superação desses 13,50, ou talvez aqui uma venda nesse ponto também, dependendo do candle que deixe. Então, figura gráfica, extremidades. Então, para isso, eu acho importante, né, eu geralmente faço, colocar alarmes aqui nessas regiões, que durante o dia é muito difícil você focar num ativo só, né? Então, interessante deixar aqui o alarme, se tocar, analisar mais uma vez. CCRO eu já falei. O último ativo de hoje seria PETS 3. PETS é um ativo que também há uma consolidação. Essa consolidação aqui, nesse ponto, era um ativo que eu falava que já havia superado nessa região. Então vocês veem aqui que o OBV estava muito além e o preço do ativo travado aqui nesse ponto. Então o que seria aqui? Seria justamente o momento de decisão. Se rompesse, deixasse um pullback aqui nessa região dos R$ 7,66, podia deixar uma operação para buscar o alvo desse retângulo, que seria na casa de R$ 10,60. Então seria uma operação bem assimétrica e vantajosa. O que houve? O OBV foi, devolveu, e agora sim já devolveu bastante desse indicador. E o preço do ativo aqui nessa região, no 6,14. Então, pontos importantes aqui para PETs. Também aqui nessa região aqui do suporte, né, nos R$ 5,53 é um ponto interessante. Se deixar um candle bom, se deixar um candle com volume, se mostrar também nos indicadores algum tipo de sinal. E por hoje é isso, pessoal. Quem não for inscrito no canal e puder se inscrever e curtir o vídeo, até a próxima.